Parabéns, Correia Pinto, pelos seus 42 anos de emancipação. Minhas palavras, Paulo, pastor aqui. Motivo de alegria estar aqui com vocês. Pastor Lete, já se conhecemos há quanto tempo, né, pastor Lete? Bastante tempo. O pastor a gente conhecendo, Edilson aí, que estamos sempre fazendo, orando, fazendo o trabalho de Deus na cidade. Eu me alegro, Edilson, por eu ser correia pintense, né? Deus me trouxe para cá, que tem um propósito. Como diz a palavra de Deus aqui, Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos propósitos no coração do homem, mas o que prevalecerá é o propósito do Senhor. Então nós estamos aqui hoje, era uma intenção ideada por Deus antes da fundação do mundo. Que a Bíblia fala de propósito. Por que nós estamos aqui? Se a sociedade entendesse por que nós estamos aqui, o nosso mundo seria diferente. A Bíblia diz que Deus disse que eu criei o homem, criei a terra para que fosse habitada. E criei o homem para a minha glória. Nós estamos aqui hoje para a glória de Deus. E a Bíblia diz que o propósito de Deus nunca falhou. Me dá aí, biblicamente, o propósito que Deus colocou no seu povo, ou alguém que ele chamou que falhou. Ele nunca falhou. Nunca. A Bíblia diz que Deus formou as coisas todas perfeitas pelo seu propósito. Mas é os homens que procuram muitas invenções. E nós que estamos aqui nesse propósito, nós não vivemos de uma fantasia ou de uma invenção montada pelo coração nosso. Não. Nós estamos aqui por uma realidade de um propósito que traz salvação eterna. Como diz o pastor aqui, independente de igreja, independente de ministério, o foco é um só. É o quê? Trazer almas para o reino de Deus, para tão grande salvação. Sabemos que Jesus vai voltar. Um dia eu estava pregando, falando sobre o arrebatamento da igreja, teve um jovenzinho, começou a rir. Começou a rir, pastor, você é louco. Você dizer que o povo vai sumir. Eu falei, meu amigo, olha para a história lá de Noé. Quando Noé disse, eu vou construir uma barca porque vai dar um dilúvio, muitos riram. Não acreditaram. Passou quantos anos? 120 anos. Mas o propósito de Deus ali não falhou. Um dia eu estava perguntando com uma pessoa, conversando, e disse, pastor Ademir, você viaja muito, né? Você ganha bastante alma. Assim, o foco de Deus é alma. O que Deus quer é alma. Ele falou um negócio que eu fiquei pensativo, pastor Ademir. Eu concordo com você que Deus quer todas as almas. Mas nem todas as almas querem Deus. Então me diga então por que Deus encheu uma arca de bicho e não de gente. Se eu fizesse o IBGE, quantas pessoas teriam lá? Mas eu sabia que lá no meio daquele povo, lá no meio daquela geração, ou gerações, como a Bíblia diz, existia um Noé, com propósito de Deus. Então, prefeito, você está aqui não foi pelo pleito, ganho que você ganhou de voto, era o propósito de Deus. Oliveira, você está aí, era o propósito de Deus. Nós estamos aqui, era um propósito de Deus. Podemos servir a Deus em qualquer lugar. Podemos ver que a Bíblia diz que Nabucodonosor levou o povo lá para a Babilônia. Nós podemos falar da história de um homem que tinha um propósito chamado Daniel. A Bíblia diz que quando ele chegou, ele viu muita idolatria, que aquela região lá era cheia de bruxaria. Mas a Bíblia diz que ele assentou no seu coração a não se contaminar. Mas ele assentou no seu coração a viver o propósito de Deus, mesmo estando em cativeiro. E quem que foi Daniel na Bíblia? A Bíblia fala sobre Daniel, que foi um grande governador, e tinha a revelação de Deus, e deu até a revelação futura do arrebatamento da igreja, pelo propósito de Deus. E o que mais me chamou a atenção na vida de Daniel é que ele não se contaminou. Daí aquela palavra, pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta. Pela bênção do justo, a cidade se alegra. Então, prefeito, seja justo. Vocês que trabalham aqui, os irmãos, sejam Daniel, não se contaminem, sejam justos ao propósito de Deus, seja fiel. Se nós ser fiel a esse propósito, pode ter certeza que vai acontecer. E Deus me trouxe para essa cidade aqui. Quantas vezes eu passava aqui, eu estudava lá, eu passava e dizia, mas que cidadezinha mais feia. Mas jamais imaginaria que no futuro próximo, Deus me traria para cá. E hoje nós defendemos de um em diante a nossa cidade. Os irmãos podem puxar o canal de YouTube, está aí mostrando a nossa cidade com orgulho. Porque eu sei que Deus tem um propósito para ver essa cidade onde eu vou. A mensagem profética para nós, para nossa cidade, para nossa região aqui, que Deus vai derramar uma bênção tal.
E eu acredito nisso. Pastor, Deus trouxe você para cá. Amém. É uma bênção. Amém. É propósito. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Foi o propósito de Deus que nos reuniu aqui. Eu cheguei de viagem meio cansado. Não resisti à mensagem dele. A irmã Rubinha não veio porque está cansado demais. Então, mas o propósito de Deus tem que ser colocado e conscientizar pessoas desse propósito. A nossa função aqui não é ficar igreja contra igreja, não. Aqui sabemos que há vários ministérios, há vários dons, mas a manifestação do Espírito, o propósito é único. Salvação eterna. Como disse o nosso irmão aqui, cidades sendo abençoadas, e outros parece que pararam no tempo. Eu sou pontialtense, eu sempre orei para aquela cidade. Me lembro lá do tempo que dirigia o hospital, o Dr. Francisco Modesto, um grande amigo meu, sou intercessor dele, do Dr. Francisco, grande amigo meu, sempre oro para aquela cidade, sempre estou ali morando, mas eu sempre digo assim, nós que estamos no propósito, temos que ser fiel e justo no propósito. Não basta apenas ser crente, crer, acreditar em qualquer coisa, agora ser justo é diferente. Os irmãos podem pegar a Bíblia e ver que Deus dá primazia para quem é justo. E a oração de um justo que está no propósito, há poder nos seus efeitos. E pode ter certeza, meu filho, que cada projeto colocado aqui em pauta, para ser aprovado, se tiver no propósito de Deus, vai acontecer. E pode contar com cada pastor aqui, que eu tenho certeza, que já sentiu uma comunhão grande, e o propósito de Deus vai ser realizado aqui. Então, viva o propósito. Aí que está o problema do ser humano, é não aceitar o propósito de Deus. Ele monta o propósito dele mesmo, que não seguimos o nosso coração e a nossa intenção. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as outras coisas. Mas o propósito de Deus, ele não engana. O propósito de Deus, ele tem um alvo para ser atingido. É por isso que o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avanço para o que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Sabe o que é o alvo? Propósito de Deus. Amém? Entrega a palavra para ele em nome de Jesus. Amém.